Muito bem, mais uma vez estamos juntos, né? Para estarmos meditando sobre um trecho bíblico. Eu já orei, eu espero que você tenha orado de manhã. Quando me levanto de manhã, eu sempre oro pedindo a Deus e agradecendo por mais um dia de vida, onde a sua misericórdia se renova todas as manhãs em nossas vidas, né? E a gente pede a proteção divina para estarmos seguindo em frente. Só através do seu Espírito Santo pode nos fortalecer a cada dia. E um grande propósito que eu uso é me preocupar com o dia de hoje, porque já basta o mal que há a cada dia. Então vamos nos preocupar realmente com o dia de hoje, com o presente. Hoje eu gostaria de estar meditando sobre a liberdade de escolha em Deus. Então vai ser esse título, a liberdade de escolha. Então vamos meditar, e eu separei acho que 5 versículos, mais ou menos 6 versículos, para nós estarmos meditando. E quero começar essa meditação do capítulo de Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Amém? Vou ler para vocês. Está escrito assim, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvore agradável à vista e boa para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus fez brotar todas as coisas, e principalmente essa árvore que tinha os seus frutos agradável à vista e ao paladar. Prestou atenção no versículo? Eu quero que você preste atenção nesse versículo, porque eu vou ler um outro versículo em paralelo, e você vai poder ter 3 princípios desse versículo no seu coração. Diz assim, quer ver, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvore agradáveis à vista, que é aos olhos, e boa para a comida, concupiscência dos olhos e concupiscência da carne, tá certo? Bem como a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento e do mal, conhecimento do bem e do mal. Nós temos aí o princípio do conhecimento, que é a soberba da vida. Então vamos ver um outro versículo, aonde Deus fala que nós temos que ter cuidado, é lá em João, capítulo 1. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Pois tudo o que há no mundo, todas as coisas que há nesse mundo, é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas é do mundo. Então ele está falando dos desejos dos seus olhos, dos desejos da sua carne e a soberba, que é o conhecimento, o orgulho e a vaidade do homem, muitas vezes é estabelecida no conhecimento. Até antigamente, antes de Cristo, existia uma religião, e até mesmo depois de Cristo, Paulo escreve a carta de Coríntios, porque estava tendo muita confusão, porque existia uma religião chamada gnosticismo, que elas tratavam do assunto de que, na medida do conhecimento do homem, haveria a salvação. Quanto mais o homem era inteligente e pela a lei do conhecimento do homem, ele seria salvo. Então, caracteriza aí uma soberba, uma arrogância, diferenciando o simples do culto, o analfabeto do culto. Eu lembro uma época que Deus ministrou ao meu coração, quando eu estava me mudando para São Paulo, e um dos irmãozinhos, hoje ele é até pastor, e foi ungido agora há pouco tempo, e ele me fez uma pergunta
nesse sentido. Nossa, Moraci, eu gostaria muito mesmo de estar no seu lugar, de poder ir a São Paulo, porque lá você vai ter vários pastores e vai poder crescer muito com Deus, e vai conhecer muito a palavra de Deus, porque você vai ter muita oportunidade. Ele falou nesse tom, e eu fiquei imaginando essa pergunta, e eu fiquei questionando essa pergunta, e um dia falei: Deus, eu te louvo por isso, eu te agradeço por estar em São Paulo e aprender tanto com homens sábios. E aí Deus me surpreendeu, e eu voltei a Garça, e tive lá com vários nomes, não vou citar nomes de pastores aqui, vários pastores de renome aqui no Brasil. E aí cheguei em Garça, e um homem, um lavrador simples, que me conhecia da minha denominação antes de ir para lá, começou a pregar para mim no meio da rua. Eu nunca mais esqueci da pregação desse homem. Mas se você me perguntar das pregações que foram ouvidas lá por mim em São Paulo, em vários congressos, não me lembro de nenhuma. E aí eu vejo que Deus usou aquele simples mais do que usou aquele homem culto para falar no meu coração. Por isso que eu coloquei até um título, Pastor do Mato, para trazer ao coração do homem a simplificação da palavra de Deus e do entendimento de que nós não devemos colocar ternos e gravata para falar ao teu coração. Nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus, uma intimidade com Deus, para trazer a revelação do Espírito Santo. Bom, mediante a esse aprendizado, Deus fala comigo em 1 Pedro capítulo 2, despojando-vos de toda a malícia, desejai ardentemente como meninos recém-nascidos o leite espiritual, para que por ele venha sobre vós o crescimento. Aí, nessa meditação, eu aprendi que para que eu venha crescer com Deus, é necessário que eu me despoje, tire do meu coração todo o mal, toda a malícia, todo o dolo, para crescer. Então, o crescimento não vem só pelo conhecimento de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus, não é pelo conhecimento bíblico, ou histórico ou teológico, mas o crescimento espiritual vem pela santidade, pelo esvaziar de valores humanos, carnais que está dentro de nós, para que o Espírito Santo tome o teu espaço em nossas vidas. Então, eu aprendi com aquele homem simples. O que você está buscando? Ele me perguntou. Não é Deus que você está buscando? Qual é a diferença de buscar Deus em São Paulo ou aqui? O importante, Moraci, ele falava, o importante é a santificação, o importante, a escolha que você vai ter de viver ou não na presença de Deus, que é santíssima. E eu aprendi isso, e comecei a viver a santidade de Deus, mas não que isto tenha me afastado de conhecer a palavra, porque a Bíblia diz que nós devemos conhecer a palavra para ser bons dispenseiros, sabendo manusear a palavra de Deus. Mas há um princípio maior, que é a santidade. Veja bem, mediante esse texto que nós acabamos de meditar aqui, eu gostaria de voltar ao grande assunto da liberdade de escolha. Essa liberdade de escolha, eu vou ler mais 3 versículos, aonde Deus dá a oportunidade para Adão e Eva escolher viver na presença dele ou não.
E vamos ver o que aconteceu. No capítulo 2 de Gênesis, versículo 15, está escrito assim: o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar a terra. Depois ele escreve no 16: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. 17 é o ponto desta pregação. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O significado que Deus estava colocando no coração não era uma imposição de Deus, mas era: você acha que Deus não tem um ato, não tem um ato proibitivo, mas tem algo de Deus expresso no seu amor, dando a liberdade para o homem com esse ato de colocar a árvore no meio do jardim, dando a liberdade para o homem que ele poderia viver ou não na presença dele, mas ele teria que fazer uma escolha, dando a liberdade de escolha para ele, a controlar e formar dentro do homem o caráter. Deus não criou o homem na sua perfeição, criou o homem, imagem e semelhança dele, em decidir o que deve ou não fazer, de bom ou de ruim, de mal ou de bem. Deus deu uma escolha para aquele homem, viver ou não na presença dele, e ele estabeleceu esse princípio. A árvore significava confiança, a árvore significava a liberdade de transformar o homem em um caráter perfeito. Ele não queria manipular, fazer do homem uma marionete, mas ele queria que o homem crescesse na sua essência de escolha, que isto forjaria dentro do homem um caráter. Ele teria princípios, ele estava estabelecendo princípios de moral, de moralidade. Não coma isso, porque isso lhe fará mal. Não coma isso, porque isso lhe trará consequências e contaminações. Ele estava tentando se relacionar com o ato de fidelidade. Ele queria ver a fidelidade no coração do homem e estabelecer entre ele e Deus, com o homem Adão e Eva, uma confiança, uma intimidade. Ele era o Criador, nós a criatura, gerado por ele, criado por ele, mas ele como Criador, ele precisava estabelecer no coração do homem um princípio do amor. O homem teve a oportunidade de escolher viver com Deus ou não viver com Deus. Mas o homem optou para a concupiscência, para a soberba e a concupiscência. Ele viu a fruta, comeu a fruta, porque Satanás induziu a ele a soberba. Certamente será como Deus, entendeu? Terás o conhecimento do bem e do mal. Este Deus que você serve não quer que você seja como ele, entendeu agora? Induziu o homem ao erro para estar na sua individualidade, e isto foi a queda do homem, a soberba. Entendeu agora? O homem
estabelece dentro de si a altivez, a desconfiança, não entende os planos divinos, não entendem Deus. Deus sabia que o homem iria pecar, sim, porque ele era onisciente, ele sabia todas as coisas, mas ele não podia proibir o homem de não pecar, porque ele não estaria agindo com o maior princípio dele, a liberdade do amor. O amor nada mais é do que a maior liberdade de Deus. Eu vivo na presença de Deus porque escolhi ser conduzidos pelos seus ensinamentos, pelas suas leis, eu decido viver na presença de Deus por uma escolha minha. E isso que me fascina na Bíblia, é isso que me atrai a Deus. Eu posso sair daqui e viver no pecado, mas eu escolho viver as leis morais de Deus, a santidade. Por isso que ele diz: quem são os meus filhos? Meus filhos são aqueles que obedecem a minha palavra. Porque a obediência à palavra de Deus é uma demonstração de que eu confio nele, eu estabeleço a fidelidade. Entendeu? Quando eu decido viver com Deus, eu estabeleço um relacionamento de amor, de confiança. Deus pode me guiar, Deus pode me direcionar. Por isso que ele coloca o primeiro mandamento. Qual é? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, todas as circunstâncias. Falar que amamos a Deus e não nos inclinarmos e obedecer a sua palavra, somos mentirosos, como fazemos isso ao contrário, não obedecendo a sua palavra. Nós devemos então estar em comunhão com Deus através da obediência. Na escola você aprende o abecedário, ABC, que é o abecedário. Na igreja você aprende obedecer. Entende? Obedecer a Deus é uma demonstração de confiança e fidelidade no teu amor. Como eu posso estabelecer um relacionamento com Deus que eu não vejo a manifestação do seu amor? É uma grande mentira. O nosso Deus não é invisível. Quando eu olho para a cruz, eu vejo a visibilidade de Deus. Eu vejo Deus manifestado na carne. Olhando para Jesus, eu consigo enxergar Deus. Quando eu olho para Jesus, eu consigo entender o amor de Deus. Quando eu olho para Jesus e para aquele amor na cruz do Calvário expressa, eu decido no meu coração morrer para as minhas leis e desejos. Restabeleço de novo a confiança que Adão e Eva perderam. Quando eu olho para Jesus, eu restabeleço de novo uma aliança de obediência. Ser cristão
confiar que Deus tem a esperança da vida eterna. Fé. Fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas se espera. Fé é a esperança de uma eternidade de paz com Deus que me criou você. Mas muitas vezes nós escolhemos o caminho da concupiscência, o que satisfaz os desejos da nossa carne. É o que representava a árvore no meio do jardim. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba, o autoconhecimento e altivez do nosso próprio coração pode nos destruir. Sabe, a maior cegueira de Satanás é falar para você que você é inteligente e sábio. E você sabe que outro dia eu estava meditando uma das coisas que ninguém se queixa, sabe qual é? E acha que tem demais. Para pensar. Você se julga mais inteligente que os outros. Não é verdade. Não é verdade. Você acha que entende a vida e as circunstâncias mais do que o seu próximo. Não é verdade. Se você perguntar para qualquer pessoa, ela se acha autossuficiente. Não é? Esta é uma coisa que ninguém pede, porque acha que tem demais. Mas Deus desafia você nesta manhã a pensar se você sabe tudo. Será que você sabe tudo? Será? Eu gosto de aprender andando com os meus irmãos em Cristo Jesus na igreja, porque lá eu sou aperfeiçoado. Sabia? Lá eu encontro ferro com ferro. A Bíblia diz que o ferro com ferro se afia. Tem gente que corre da unidade da igreja porque se julgam acima de todos eles. Chama altivez, chama soberba. Porque a Bíblia diz como é bom que os irmãos andem em união. É como o óleo que escorre pela barba e desce a orla de Arão. É coisa mais linda isso. Estar em unidade é estar em crescimento. Se você é uma pessoa que anda isolada, cuidado, está vulnerável à queda. Eu conheço jovens, e eu ando já no ministério há 20 anos, que quando eles aprendem a palavra de Deus, eles começam a criticar os irmãos, porque se acham acima deles. Que engano do diabo! Satanás engana essas pessoas com tanta facilidade e elas voltam à condição pecaminosa por esse princípio de altivez. A liberdade de escolha está nas suas mãos hoje. Você pode aprender com Deus? Sim. Quando é forjado um caráter em você? Quando as concupiscências que eu li em João capítulo 2, versículo 16, não controla mais a sua vida. E este mesmo versículo está aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Até o capítulo e os versículos se coincidem. 16 e 17. Lá em 1 João 16 e 17.
É tremendo. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a cristocidência de Cristo. Entende agora? Por isso medite nessa palavra. Deus não tinha um ato proibitivo, mas tinha um ato de forjar caráter. Ele queria que o homem crescesse espiritualmente através disso. Ele, com esse ato, o homem ia aprender a se autodominar. Entende? Por isso que aquela árvore no meio do jardim era desejável aos olhos, como nós lemos. Desejável para comer e traria sobre nós o conhecimento. É impressionante. E este ato que tem uma conotação muitas vezes proibitiva, nos traz crescimento e domínio próprio das nossas vontades. Aprenda isso, em nome de Jesus. Use a liberdade de escolha para se submeter à autoridade de um Deus que quer que você cresça espiritualmente. Amém? Espero que essas palavras tenham entrado ao teu coração. Essa meditação rápida, e que Deus venha abençoar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. O pastor do mato. Eu falo isso brincando, porque eu coloquei esse título para ficar gravado na sua mente. Que nós temos que andar pelo caminho da simplicidade e não da altivez. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você e que este ano 2013 e os anos seguintes serão um ano de vitórias e de crescimento espiritual. Mas faça como Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, e esvazie, despojando de todo o mal, e cresça no conhecimento genuíno da palavra de Deus, que é o leite espiritual. Em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a tua vida e a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.